Com uma pequena mensagem. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. As lições evangélicas são sempre oportunas e necessárias. O Cristo não lançou palavras ao vento. Ele respira sabedoria e amor. A oração pelos desafetos constitui resposta do bem ao mal, energia positiva neutralizando o ódio. Quem ora com humildade e fé torna-se amigo de Deus. Aqueles que perseguem e caluniam envolvem-se na própria sombra, merecem compaixão. Defenda-se do mal sem maldade e sem revolta. Você só será atingido pelo mal que faça. Ore pelos infelizes que se debatem longe do bem e permaneça sereno. Com essa mensagem tão providencial para os nossos corações, vamos trazer à nossa mente, nesse momento, o nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, abrimos os trabalhos desta noite, Senhor, para recebermos mais uma vez os Teus ensinamentos aclarados à luz do Espiritismo. Senhor, estamos ansiosos para bem compreendê-los, para entronizá-los em nossos corações. E por isso pedimos pela tranquilidade do ambiente, pela presença amiga dos nossos irmãos espirituais que aqui vêm ter para o trabalho da noite. Pedimos o acompanhamento ao palestrante da noite, nosso amigo de longa data, companheiro de estudos da doutrina, outrora, hoje trabalhando em casa que um dia já nos acolheu. Aqui estamos, Senhor, dando exemplo da verdadeira fraternidade, da solidariedade, da contribuição amiga, para que a nossa doutrina seja levada a todos aqueles que vêm buscar os seus ensinamentos. Abençoa, Senhor, o palestrante da noite, nosso companheiro Paulo. Assim, com a tua permissão, abrimos a palestra pública da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. A palavra é sua, Paulo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. É com satisfação, é com muita honra que recebi e aceitei o convite de estar aqui hoje, na condição de aprendiz do Evangelho. Em muitas casas grandes, não faltam público e não faltam trabalhadores. Mas, de contrapartida, eles não podem contar com a harmonia, com a proximidade, com os rostos e corações amigos, como nas pequenas casas. E a gente muitas vezes esquece de que os desencarnados são de grande número e são eles realmente os grandes necessitados. A nossa fala de hoje fala da carta de Paulo aos Romanos. A gente vai falar um pouco mais sobre o contexto da carta do que propriamente ela, porque a carta ela é muito longa, ela é complexa para se extrair a espiritualidade
daquela situação. No ano de 54, já da era cristã, Nero Cláudio César Augusto Germânico, aos 17 anos, foi coroado o novo imperador romano, o maior império da época. Ele recebeu a coroa do seu antecessor, que era seu tio e padrasto. Muito interessante essa história, que começou umas décadas antes, onde sua mãe, Júlia Agripina, era de uma família rica, poderosa de Roma, e tinha um irmão menor, duas irmãs mais velhas e um irmão mais velho. Esse irmão mais velho de Júlia Agripina era nada mais, nada menos do que Calígula, que foi coroado imperador logo depois, e foi, sem dúvida, o mais sanguinolento e o mais terrível imperador romano. E Júlia nasceu nesse meio, e aos 13 anos de idade, ela foi dada em casamento a um cônsul romano de família nobre, e casou-se com ele e teve um filho, Nero. Alguns anos depois, ela ficou viúva, mas ficou morando no império, lá dentro do castelo imperial. Passado alguns anos, a irmã mais velha morreu de umas circunstâncias até misteriosas. Calígula, que tinha um amor desproporcional pela irmã, enlouqueceu. Queria, na verdade, matar todos os outros irmãos, mas foi aconselhado a mandá-los para o exílio. A família foi, junto Júlia Agripina e o Nero. E lá ela continuou frequentando as altas sociedades romanas, mantendo contatos políticos, que ela tinha esse viés político até de poder. E lá ela conheceu um senhor já viúvo, e ele ficou encantado, porque a Agripina era muito linda e ela realmente era sedutora. Então ela casou com esse homem, que ele era extremamente rico. Alguns anos depois, o homenzinho morreu. Dizem que tinha veneno, que tinha umas histórias, mas ninguém ousava investigar. E lá continuou Júlia e Nero, agora muito mais ricos e mais poderosos. E daí Calígula foi morto pela sua própria gente, porque ninguém mais suportava ele. Feito isso, o novo imperador era o seu cunhado, o Júlio César. Então, eles retornaram para Roma e, passado algum tempo, a sua beleza conquistou o novo imperador e ela casou com o cunhado. Mas desde o início, ela sempre teve uma ambição pelo poder. Então, ela preparou seu filho para ser o novo imperador. E ela tramou tudo para que isso acontecesse. E um dia, quando o esposo morreu, o seu filho foi coroado. Mas aos 17 anos, ele estava mais interessado nas benesses de ser muito rico e poderoso. E quem mandava no império era Júlia Agripina Menor. Passado alguns anos, o Nero começou a se mostrar como ele era, que se fosse analisado por psiquiatras e psicólogos, ele teria uma meia dúzia de problemas de saúde mental. Inclusive, o problema do humor dele, que mudava de um momento para o outro. E ele botou na cabeça que a sua mãe queria matá-lo para tomar o poder. O que é que ele fez? Mandou matar a mãe, sem menor problema. Passado um pouco tempo, o novo imperador, o Nero,
pediu ao Senado para que desse uma homenagem pós-morte ao seu antecessor, o título de Deus. Naquela época do Império Romano, onde que havia deuses para todos os lados, até os deuses particulares, o Senado cedeu, tranquilamente. Mas por trás disso ele tinha uma ideia. Sendo ele filho de Deus, ele seria o enviado para guiar o povo judeu. Só que não colou. Nem os judeus, nem os seus próximos acreditaram naquela história. E ele ficou bravo e começou a perseguir os judeus. Passado alguns anos, Nero saiu para fazer uma viagem de poucos dias fora e, coincidentemente, Roma pegou fogo. Ardeu por 5 dias. Ao término disso, ele retornou, botou a culpa nos cristãos e os cristãos começaram a pagar o pato, começaram a ser perseguidos também. Foi uma coincidência porque ele já tinha um projeto de um grande palácio que ocuparia 2/3 da cidade queimada. E foi nesse contexto histórico que a carta aos Romanos foi escrita. Para a gente ter uma noção do Evangelho, do Novo Testamento, ele tem 27 textos. Boa parte disso são as cartas, são 13 cartas de Paulo que foram realmente, digamos assim, confirmadas que foi Paulo que mandou escrever. Outras têm cartas chamadas paulinas, que pelo linguajar e pelos termos usados, sabiam que não era de Paulo. Mas o conteúdo era perfeitamente dentro do que Paulo achava e pensava. Então elas foram consideradas cartas paulinas. Emmanuel diz que a carta aos Romanos é um resumo do Evangelho. Não se sabe a data que foi escrita essa carta aos Romanos, mas sabe-se que ela foi uma das últimas a ser escritas. Mas ela é a primeira a aparecer no Novo Testamento, porque quem catalogou, ou o grupo de pessoas que fez isso, fez usando os tamanhos, as maiores primeiras e depois as menores. Então, a carta aos Romanos, sendo uma das últimas, passou a ser a primeira a aparecer no Novo Testamento. Dentro desse contexto histórico, também tinha uma outra particularidade. Paulo fundou todos os núcleos cristãos fora de Jerusalém, exceto de Roma, que não se tem uma ideia exata de quem possa ter sido. Acredita-se que Prisca e Áquila, aquele casal que ficaram lá no deserto com Paulo, que eles viajavam com frequência, eles tinham sido um dos fundadores desse núcleo cristão em Roma. Esse núcleo era grande, tinha muitas posses, porque as pessoas que moravam em Roma tinham posses, mas havia um racha entre judeus e romanos. Pelo início, da religiosidade de um de outro, era muito conflitante a convivência deles, desse núcleo cristão. E baseado nisso, eles mandaram carta para Paulo, para que ele desse uma orientação de como proceder nesse núcleo. Saulo Silva é um grande pesquisador, palestrante e tal. Ele fala que, com certeza, Paulo escreveu mais de 100 cartas, muito mais. Só que chegaram a nós somente essas 13 oficialmente reconhecidas. Então, todos os núcleos cristãos que não poderiam contar com a presença de Saulo para resolver as situações de cada uma, particularmente, eles mandavam carta e as cartas circulavam o tempo todo. Eram levadas de mão em mão. Essas cartas que eram dirigidas às comunidades, elas tinham uma estrutura diferente. Elas não eram para ser lidas como uma carta pessoal.
era para ser lida como se fosse um discurso. Ela tinha uma tonalidade, ela tinha palavras, elas tinham as expressões que eram para ser lida de uma maneira diferente. Lá, quando Saulo ficou aqueles 3 dias cegos lá na entrada de Damasco, ele recuperou a sua visão, mas não 100%. Ele ficou bem ruinzinho, como quem diz assim, precisaria de óculos para ele enxergar. Tanto é que ele escreve algumas que não poderia nem ser uma carta, ser um bilhete, em que ele escreve com o tamanho de 3 a 4 vezes o que seria normal, porque ele não conseguiria enxergar se fosse menor. E ele pede desculpas, inclusive, por isso. Isso aconteceu numa das situações que ele estava preso e não tinha quem ele pudesse ditar a carta para ser escrita. Então, as cartas de Paulo eram ditadas por ele, mas escritas por alguém. Nessa carta, a gente já vai ver em seguida quem escreveu essa carta. Ele já começava: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Começa assim, a primeira linha da carta. A maioria de nós não tem ideia da importância de Paulo para o cristianismo que chegou para nós. Porque se dependesse dos apóstolos, seria mais uma corrente religiosa judaica. Assim como dentro do cristianismo existem muitas religiões, dentro do judaísmo existem outras religiões. E a tendência dos apóstolos era manter uma corrente religiosa dentro do judaísmo. Inclusive, para se tornar cristão, exigia-se em alguns centros, em alguns núcleos cristãos, que primeiro se transformasse em judeu, fizesse todo o processo para depois virar cristão. E se não fosse Paulo, provavelmente nós não seríamos cristãos, ou talvez Jesus desse um outro jeito, mas nós devemos isso a Paulo de Tarso. Falando então de quem escreveu, logo ali na frente, ele escreve: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então, em algumas cartas, quem está redigindo e conhece alguém no destino, né, ele se identifica, inclusive ele manda abraço para fulano, para cicrano, que ele conhecia lá nesse núcleo. E tem uma outra personagem que foi vital para que essa carta chegasse ao destino. O primeiro problema era o seguinte: Paulo escreveu essa carta quando ele estava em Corinto, que ficava bem longe de Roma. Nero estava perseguindo os cristãos e quando encontravam cristãos chegando ou saindo, eram revistados. E o medo de alguém levar essa carta é que, se fosse pego com essa carta, seria morto. Então estava meio aquela dúvida de quem levaria essa carta até Roma. E coube a uma mulher chamada Febe. Ela tinha programado uma viagem para Roma e ela disse: eu levo. Ela se valeu não só da sua inteligência, da sua coragem, mas pelo fato de ser mulher, não seria revistado pela guarda romana. Então essa carta chegou ao destino pela nossa amiga Febe. E Paulo ainda manda um recado: recomendo-vos que, pois que Febe, nossa irmã, a qual é serva da igreja que está em Cencreia, eu vou dar uma dobradinha aqui, eu vou ler lá, para que recebeis no Senhor como convém aos santos. Esses santos aqui a gente tem que ver o significado. E ajudeis em qualquer coisa de que de vós necessitar, porque tem hospedados a muitos, como a mim também.
Então, ela era uma trabalhadora, não só nos núcleos cristãos, mas a própria casa dela servia de hospedagem para os cristãos que estavam se movimentando. Então, foi ela, a pessoa da importância, né, que chegou, fez a carta chegar ao seu destino. Lá na frente, ele começa a fazer um agradecimento, né? Então, ele, primeiramente, eu agradeço a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. A gente lembrando que Roma era uma mega metrópole. Todos os caminhos levam a Roma, isso era literal naquela época. E de lá chegava gente de todo o mundo e saíam gente para todos os mundos. Para todo mundo. E um núcleo cristão importante lá seria uma coisa que se espalharia para outras regiões em função desse núcleo importante que tinha lá em Roma. Saulo tinha a intenção de visitar Roma para conhecer esse núcleo, porque ele tinha um projeto de ir até a Itália, até a Espanha, e passaria por Roma. Mas ele foi preso e decapitado antes de concretizar essa última viagem dele. Porque desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Quando ele fala em dons espirituais, ele está falando da sua mediunidade, que era de cura, que era da própria palavra, né, que Estevão ditava, que o próprio Cristo inspirava e que alcançava o coração de todo mundo. Era uma fala diferente. Então, era desses dons espirituais que ele falava. Ele queria, inclusive, que esse pessoal conhecesse, né? Porque isso dava um ânimo àquela fé, porque eles não conheceram Cristo, assim como o Saulo. Mas se eles tivessem essa oportunidade, com certeza estariam mais firmes na fé. Paulo se sente devedor. Pois me sinto devedor a gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. Quando a gente fala em devedor, a gente começa a pensar primeiro nos mais próximos, aos nossos pais, aos nossos avós e todos aqueles que vieram antes, que possibilitaram a nossa vida. Muitas vezes pessoas muito simples, sem recursos, sem estudos, com uma vida extremamente difícil, mas que tudo fizeram para que a família continuasse e, em um momento, a gente aparecesse nesse mundo carnal. Quando ele fala sábios e ignorantes, ele está falando justamente, né, dessa mistura que vão tendo nas famílias, né? Uma vem de uma origem, outra vem de outra, mas todos nós somos devedores, independente da sua condição. Mas nós temos também uma dívida para com os primeiros cristãos, que foram perseguidos, que foram mortos, e principalmente aqueles que permaneceram vivos, mas foram levando os evangelhos, foram levando a ideia do Cristo, o ensinamento do Cristo, que foi passando de geração em geração, foi passando os séculos e até os milênios, e chegou até a nós. Então, nós também devemos a eles. O tema da carta é viver pela fé. Ele tem um trecho que fala, pois não me envergonho. Esse pedaço aqui, a tradução seria um pouco diferente, seria melhor se ele falasse, eu me orgulho do Evangelho, né? Mas a tradução foi feita nessa, a gente vai por essa, né? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. Primeiro os judeus, depois os gregos. Primeiro o judeu, depois o grego. Ele fala nisso porque o judeu,
ele já tinha uma ideia de um Deus único, ele já tinha toda uma preparação diferente, por exemplo, do grego, que tinha deuses, assim como os romanos, para todo quanto é lado. Então, eles precisavam primeiro se desvencilhar de uma religião para poder abraçar a outra. Então, nesse aspecto, o judeu tinha uma vantagem, né? Mas esse viver pela fé, ele é um pouquinho diferente do que eu só acreditar. Porque só acreditar não é o suficiente. Seria mais fácil, seria uma outra tradução, porque essa carta foi escrita na linguagem grega, que tinha dois significados para a fé. Um é essa crença, mas o que seria mais ajustado para a gente usar aqui seria: eu ajo de acordo com o que eu creio. Então, eu sei que deve ser feito assim, então eu ajo assim. A minha prática diária é de acordo com aquilo que eu creio. Né? Como o pessoal evangélico costuma dizer, da fidelidade. Eu sou fiel a Deus. Então, seria, né, nesse aspecto. Porque não é só viver pela fé, não é só acreditar que está tudo certo. É eu pôr em prática dentro daquilo que eu acredito. Manifesta-se com efeito a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que mantém a verdade prisioneira da injustiça. A gente podia passar pela parte legal, podia passar pela parte social, mas tem a parte espiritual. Se a gente for ver lá no início da Igreja Católica, em que não era permitido que as pessoas tivessem acesso, por exemplo, às Escrituras, ao Evangelho, tudo era dado conforme a religião queria, né? Então, as pessoas não tinham liberdade de interpretar um texto, nada, era tudo de goela abaixo, conforme o padre, conforme o bispo, e é isso. E o que é pior, distorcido, né? O texto era distorcido segundo a vontade e o interesse de quem estava mandando. Quantas guerras, quantas mortes, quanto sacrifício foi feito em nome de uma religião, porque a religião era boa, mas o elemento humano é muito falho. Injustiça já era praticada naquele tempo. Mas quem o praticou encontraria a justiça divina em algum momento. Pode ser que até algum de nós, porque a gente está aqui nesse mundo já há alguns séculos e a gente já fez muita bobagem. Responsabilidade de todos perante Deus. Portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ele estava mandando um recado para aqueles dois grupos que se duelavam lá dentro no núcleo cristão, mas ele é 100% atual. O que Jesus falou sobre a trave no olho, né? Eu vejo o cisco no olho do outro, mas não vejo a trave, né? A gente julga o outro conforme a nossa balança, conforme o nosso entendimento. E a gente, será que a gente já passou por isso ou a gente ainda está lá? A gente ainda continua de vez em quando fazendo um julgamento, dando uma opinião de algo que a gente não sabe. E assim a gente vai levando, sendo indesculpável, porque agora a gente sabe. Agora a gente tem conhecimento para não fazer. A gente ainda vai fazer algumas vezes, mas a gente ainda vai chegar lá. O processo é longo, é contínuo, mas ele é perfeito no seu destino. Tanto judeus como gregos se equivocam. E daí? Levamos vantagem?
de modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A gente poderia fazer a seguinte pergunta: nós somos espíritas. Alguma vantagem? Nós temos mais responsabilidade, porque a gente sabe mais. O conhecimento da espiritualidade já chegou a nós. Né? E o que é que a gente está fazendo disso? Quando ele está falando aqui debaixo do pecado, a gente poderia substituir pelas imperfeições. Porque a gente está tendo conhecimento, a gente está tendo informação, mas a gente está num processo de melhoria. Que não é só o conhecimento que não vai nos mudar. A nossa prática diária, os nossos tombos, os nossos tropeços, né, eles vão fazer com que a gente evolua. E a gente vai precisar de persistência, de determinação, nunca esquecendo de que nós temos responsabilidades, porque a gente já sabe muito mais do que outras religiões. Estava vendo um comentário essa semana que fala, o palestrante estava falando que as religiões evangélicas, principalmente, elas estão muito paradas lá no Antigo Testamento. Elas amam aquele negócio do Antigo Testamento, dos milagres, das coisas, e elas não falam do Jesus, do amor, do perdão, e eles praticamente usam a intimidação do inferno, do pecado, do demônio, tudo é do demônio, né? Então é uma coisa assim que o pessoal assusta. Outro dia tive um atendimento fraterno de uma pessoa que estava desesperada, porque o pastor teve uma visão e ele falou para mim: você fez aquilo. E a pessoa estava com a cabeça que estava precisando de um psicólogo. Porque não foi agora, foi lá atrás, mas ela fez. Então Deus está sabendo. E ele falou lá na frente. Né? Olha só a responsabilidade. E para eles é fácil ficar repetindo, porque se você assiste um, daqui a pouco você vê o outro, e daqui a pouco está nessa igreja, está naquela, a mesma pregação, falando do pecado, do inferno, do Satanás, só pelo medo. Não trouxeram Jesus, o amor, não trouxeram ainda. Né? Somos todos imperfeitos, os nossos irmãos evangélicos também. Mas como já dizia, né, o espiritismo é o futuro das religiões. Daqui a pouco a espiritualidade vai chegar lá. Não se sabe quando, talvez quando o povo merecer. A gente vai levando isso em frente. Jesus no desenvolvimento do homem justo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em paz com Deus. Isso me leva a pensar no Santo Agostinho, naquele exame de consciência. Será que eu estou em paz? Eu tenho algumas coisas que eu preciso, errei aqui, preciso melhorar. Errei lá, mas eu vou melhorar. Mais importante de que encontrar a dificuldade, encontrar aqueles erros em nós, é termos disposição de melhorar e de termos essa convicção de que em algum momento eu vou conseguir. A mudança é difícil, principalmente de hábitos, principalmente de coisas que estão muito presas nas nossas raízes desde muito tempo, né? Essas coisas do pecado. Então a gente não pode fazer uma autoanálise para se chicotear depois. Não é por aí. A análise é onde é que eu errei, o que é que eu preciso mudar e tocar em frente. Nada de ficar se dando chibatada para pagar um pecado. Não é por aí. A gente está falando da carta aos Romanos ainda, tá? Não estou pulando nada. Necessidade da mudança, a vida com Cristo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Essa parte de cima, ele estava se referindo a um salmo
que diz o seguinte, entre um corte, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos dar uma luz nisso daqui. Imaginemos uma pessoa que cometeu alguns crimes e ela achava aquilo tudo muito normal. De repente, ela começou a ter uma mudança de atitude, ela começou, digamos, a ir para uma igreja, ou começou a ter uma noção de espiritualidade diferente. E ela começou a mudar os seus hábitos, começou a mudar as suas atitudes e passou a ser uma pessoa do bem, pessoa boa. Então, o mérito dele, dessa mudança, quem estava lá no fundo do poço, até chegar onde ele foi abundante, foi algo extraordinário. Paulo de Tarso foi um caso, né? De perseguidor, ele passou a ser esse baluarte do cristianismo. Mas daí, o que ele chama a atenção é o seguinte, então eu não vou mudar, eu vou ficar aqui, pouca evolução, não estou muito preocupado, porque o dia que eu mudar, daí vai ser um salto. Evolução não dá saltos. Então a gente tem que mudar agora, mudar aos pouquinhos. Todo dia, uma tentativa pelo menos, né? Então não vamos esperar para ter um milagre em nossa vida, não é assim que acontece, não é assim que funciona. Os milagres acontecem, mas em outras áreas, a área da evolução não existe. Todo dia um pouquinho. Sofrimento presente e recompensas e alegrias futuras. Olha só o que ele fala. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em vós. Mais espírita do que isso? Porque a gente está aqui, num planeta de provas e expiações. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas dores e tudo mais. Mas nós espíritas já sabemos que tem um motivo. E que lá na frente, se eu vencer, né, essa minha luta, se eu não desistir, se eu não ficar reclamando de Deus e tudo mais, vai ser bom para mim. É algo importante. As lutas são para isso. Então, o sofrimento presente, com certeza, vai nos trazer algo de bom lá na frente. Deus age para o bem dos que o amam. Aí ele fala, sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas lhes cooperam para o bem, a saber, aos que são chamados segundo o seu propósito. Aí a gente olha isso daqui, então é assim, se a gente amar Deus, a gente vai ter uma vida mais tranquila. Não vai acontecer problemas, não vou ter dores, não vou... Será que era isso que ele estava falando? Todas as coisas lhe cooperam para o bem. Quando ele fala todas as coisas, está falando das coisas boas e das ruins, desses nossos fardos que carregamos nessa vida, para nossa melhoria. Todas as coisas têm um propósito. Ele está falando no propósito. E tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. A gente não sabe agora, um dia a gente vai saber. Mas todas as coisas incluem tudo, o bom e o ruim. Necessidade da humildade e da caridade. Olha só como fala nisso. Pois eu digo, pela graça que me é dada, que não pense em si mesmo mais do que deveria pensar. Pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um segundo a uma medida de fé. Fala aqui do orgulho, né? Às vezes a gente se acha importante, às vezes a gente se acha inteligente demais, eu sou importante mais do que aquela pessoa que está ali na rua. Nosso orgulho ainda fala muito. Ele nos chama para humildade e para caridade.
caridade ela vai estar sempre presente em todos os momentos, as oportunidades de caridade, seja ela material, espiritual, moral. Durante o nosso dia, durante a nossa semana, sempre a gente vai ter essa oportunidade de praticar caridade. Que não percamos essas chances, porque elas são, digamos, o nosso degrauzinho para a gente melhorar. Caridade. Fora da caridade não há salvação. O cristão deve ser um foco de luz. Eu vos digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Haroldo fala numa palestra sobre essa nossa época da transição. Então ele fala que nós estamos na madrugada do tempo intempestuoso. Então nós estamos vivendo essas tempestades que estão ocorrendo. E ele fala para nós, e nós espíritas, estamos dormindo? Ou nós estamos despertos para a realidade que nós estamos vivendo? Será que nós deixamos o tempo simplesmente passar ou nós estamos correndo atrás do nosso carimbo, né? Vamos carimbar o nosso passaporte de permanência aqui, porque o mundo de transição está aí, né? E quem não se adequar vai receber um passaportezinho de ida, né? E será que a gente está querendo ir para o mundo primitivo para ajudar na evolução? Ou será que a gente quer permanecer aqui e viver no mundo regenerado? De sã consciência, todos queremos ficar, né? Então, nós estamos despertos desse sono ou estamos dormindo, esperando ver o que vai dar? Lá, 2000 anos, Paulo de Tarso já falava sobre isso. Nessa saudação final, ele manda abraço e beijo para todo mundo. Parece aquele final do programa da Xuxa. Eu vou mandar um beijo para meu pai e para minha mãe. Os nomes que colocamos aqui, que estão na carta, não são importantes. O que é importante aqui? É para saber que Saulo, ou Paulo, ele estava ciente das pessoas que estavam nesse núcleo cristão. Ele conhecia essas pessoas. Ele conhecia os recursos que cada um tinha, né? E ele manda esses abraços dando uma força para eles. Vocês continuem, vocês estão no caminho certo, é por aí mesmo, tal. Então, apesar dele não conhecer pessoalmente, ele não estava alheio a esse grupo cristão. Ele sabia, sim, quem estava lá e o que estava acontecendo. No final da carta, ele tem então o louvor. Ele diz, ora a Deus Todo-Poderoso para vos firmar segundo o Evangelho e a pregação, a respeito de Jesus Cristo, conforme a revelação dos mistérios desde os tempos eternos, que têm sido escondidos em silêncio. Quantos mistérios, né, no mundo espiritual, da espiritualidade, que ainda é escondido de muita gente. Talvez seja escondido porque talvez as pessoas não estejam preparadas, não estejam prontas, não despertaram ainda para a espiritualidade. Porque se ela for evangélica, por exemplo, e elas despertar para um mundo diferente, um mundo além desse mundo físico, ele vai procurar uma casa espírita, assim como a gente tem lá. Nós temos uma aluna do ESD, está 1 ano e pouco lá. Ela era aquela que tem problemas do joelho, porque ela passava o final de semana joelhada, orando, jejuando o final de semana todo, pedindo milagres para esse e para aquele, e se sentia culpada quando não conseguia resolver os problemas da pessoa. Como ela fala, eu era muito aleluiada. Então, hoje é uma luta ela conseguir deixar para trás aquilo que ela vivenciou durante anos
e está agora dentro de uma casa espírita num mundo totalmente diferente. Mas de alguma forma ela despertou. Mesmo que ela não fique, mesmo que ela daqui a pouco retorne, a sementinha está plantada. E vai chegar o momento, assim como chegou para todos nós. Que o nosso farol, o nosso exemplo, que o nosso tudo, seja sempre a nossa referência nos nossos atos diários, na nossa relação para com os próximos e com os desconhecidos, para que a gente possa viver da fé, ou seja, fazer o que Ele deixou para nós. Obrigado pela atenção de todos, uma boa noite. O agradecimento é nosso. Então vamos aproveitar esse momento inundado da história do cristianismo, da bênção que foi Paulo para todos nós. A ele devemos o cristianismo na Terra. Jesus, Mestre de amor, nós te agradecemos, Senhor, por cada palavra trazida na noite de hoje para nós. Esse encontro com a história de Paulo, com a história do cristianismo, foi belo, importante, fazendo-nos ver o quanto somos pequeninos diante dele, que compreendeu verdadeiramente quem és, o que representas para nós, para o nosso planeta. Ó Mestre, perdoa-nos por ainda sermos tão pequeninos, apesar de toda essa luz que já foi trazida até nós. Ajuda-nos, Senhor, a te compreendermos, a te seguirmos, a vivermos pela fé. Senhor, abençoa esta nossa casa pequenina que nos abriga neste momento, para que aqui possamos continuar te estudando e te levando a conhecer aos nossos irmãos, não importa em que mundo estejamos. Senhor, que a tua luz esteja presente em nossas vidas, hoje e sempre. Assim, Mestre, te honramos com a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. Que assim seja.